Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa Anamnésia Show. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. A primeira convidada de hoje, a professora Catherine Dalprá. O nosso segundo convidado de hoje é o professor Cecim. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro programa de estreia, olha só. Não, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Então hoje a gente trouxe um assunto importantíssimo para a nossa área, né, para a odontologia, que é a anestesia, métodos de relaxamento, tanto para a gente conseguir trabalhar melhor, quanto para o paciente, né, se sentir confortável, né, mais preparado para o tratamento, né? Nesse nosso primeiro programa, então, a gente quer saber mais sobre vocês. Vamos lá começar de cada vez. Essa pergunta que todo mundo faz, né, quando a gente entra na faculdade: quando você decidiu que ia fazer odontologia? Não sei. Sinceridade. Vou ser sincera. Eu, bem na verdade, eu achava que ser dentista eu vou trabalhar sozinha. Né? Eu sou virginiana, metódica, gosto de fazer as coisas assim do meu jeitinho. Pensava, sendo dentista, vou trabalhar ali no consultório, bonitinha, tranquilinha, tudo organizadinho. E se descobrir que a vida não é assim. Não é. Hoje trabalho com uma equipe multiprofissional, mais de 50 pessoas. E é isso. Mas a ideia inicial foi essa, eu queria trabalhar na área da saúde, né? E de uma forma assim mais individual, mas descobri que não é nada assim. A gente trabalha muito em equipe, muito em conjunto. Não tem essa história de era meu sonho. Não, fala a verdade. Não, vamos ser sinceros. Estou sendo bem sincera. É isso aí. E você, professor? Quando? Então, acho que foi na oitava série, assim, Foi cedo, descobri que não queria ser mais bombeiro, astronauta, não tinha como. E só tinha um parente dentista, na família, e comecei a achar interessante a odontologia. E de repente aquela brincadeira começou a ficar de verdade, assim, mas mal sabendo o universo tão amplo, né? Sim. Grande e vasto aí da odontologia, que a gente conhecia, era limitada só a boca, e hoje é tão grande como vocês bem sabem. Então a nossa segunda pergunta seria sobre como você decidiu que ia se especializar na sua área. Eu trabalho hoje com estomatologia, né? E na parte de odontologia hospitalar e pacientes especiais. E aí, apesar de eu ter entrado na faculdade achando que eu queria viver dentro do consultório, eu descobri que eu não queria, né? Então, eu queria sair desse mundinho só de ficar dentro do consultório, atendendo o dia todo. E me apaixonei muito pela estomatologia porque era algo assim que você tem que estudar o paciente, a complexidade dele, o histórico, né? As medicações, os hábitos, e era um processo de investigação. E isso me conquistou muito, assim, entender, né, o paciente, o contexto dele, até mesmo o contexto social. E isso foi me abrindo portas para outras coisas aí, né? Depois da estomatologia, eu fui entendendo melhor a odontologia hospitalar, e que isso tudo casa muito bem, né? Da parte de pacientes especiais, atendimento de obsedação, centro cirúrgico, anestesia geral. Né? Então, fui caminhando por esse mundo, mas justamente pela estomatologia, principalmente, pelo processo de investigar as doenças. Igualzinho quando você queria trabalhar sozinho. Exatamente! Como em 2 anos tudo mudou, não é mesmo? Aí. Mas é por isso, justamente, que o professor Cecim falou, a odontologia é muito vasta, a gente acha que chega lá e vai fazer só um monte de restauração, né? Exato. E tirar um monte de dente, que é o que eu não tirar dente, não, né? E descobre que é muito mais que isso. E você? Quando? Pois essa odontologia, além do dente que a gente fala sempre assim, começou bem na graduação ali, nos primeiros anos, deixou de ser limitado. Quando a gente conversava um pouquinho depois, a gente estava comentando, né, das áreas conexas ali, começou a me chamar a atenção isso, a radiologia, por exemplo, foi a primeira especialidade, né, enxergar um pouquinho daquilo que o dentista convencional às vezes não estava enxergando, o laudo, o diagnóstico, aquilo começou a me encantar, o diagnóstico por imagem, cabeça e pescoço, né, desde a periapical, a panorâmica, e depois os outros exames complementares. Então, isso foi bem bacana como disciplina,
né, não era um bom aluno ali na radiologia, mas depois, quando nos torna obrigação, né, passar a nota, que a gente foi descobrindo, assim, foi muito legal. Tanto pacientes especiais e as outras que eu trabalho hoje. Então, eu acho que foi meio por aí. Logo depois de passar pela disciplina, me formando, fazendo a especialidade e vendo o mercado de trabalho, que era bem diferente. Legal. Essa história de nota a gente entende bem, né? E tudo muda, gente, tudo muda, fiquem tranquilos. A visão, né? A visão de agora talvez não Tem seja... coisas que não mudam, né? Não conta pra ninguém. Ixi, nossa. Mas legal saber um pouquinho de vocês. E, assim, a especialidade é algo que a gente muda muito, né? Você entra na faculdade pensando em fazer algo, depois começa a fazer aquilo que você pensou que queria e, nossa, eu odiei aquilo, né? E não vai para... Não flui. E é isso aí, a gente tem que... por aquilo que a gente gosta. Exatamente, né? Às vezes depois que se forma até muda, a pessoa tem certeza que vou fazer orto quando me formar, daí a pessoa se forma, começa a trabalhar no consultório de uma pessoa que faz muita endo, daí se apaixona pela endo, que tem outra visão, né? Diferente de ter que tirar nota para passar na prova, que vira aquela pressão. Então as coisas mudam também depois que se forma, né? Vem uma maturidade também, então não se desespere. Isso aí. Agora a gente tem um quadro, chamado quadro Pérolas da Odonto. A gente vai mostrar algumas pérolas, né? Dentro da... eu pensei em colocar prismas da Odonto, né? Mas é uma ideia. Às vezes a gente vai adaptando, né? A gente tem algumas coisas aí meio absurdas, né? Que a gente vê por aí. E depois eu queria saber de vocês algum absurdo que vocês já vivenciaram, já viram na carreira. Esse é um deles. Olha lá que bonitinho, tá andando de bicicleta lá. Fuxos. Legal, né? Uma concrescência? Tipo isso, né? Eles... Foi dia dos namorados ontem, né? Tá tão romântico o clima ali. Um para outro. Quando você não sabe a resposta da pergunta, mas não quer deixar em branco. Isso tem direto nas provas, né? Você fala, é melhor deixar em branco. Eu aprendi isso da pior forma. Vamos lá para o outro, então. Olha lá. Abre a boca. Aonde? Não abre mais, Paulo. É isso aí. Acontece muito, né? Muito. Mais, abre mais. Temos um vídeo. Aí o vídeo é mais sobre anestésia e tal, dentro do nosso assunto, né? Tua roupa rápido, põe aquela calça boa de sair, né? Deixa eu falar uma coisa, não tem essa pressa toda não, porque ele só vai poder atender 6 horas. Como é que é? Sabe como é que esses dentistas assim, muito bons, né? Tem muita gente, tem uma certa espera, né? 6 horas ele atende. 6 horas? É melhor esquecer o dentista e ligar pra funerária. Ai, papai, pelo amor de Deus, vai no doutor Modesto mesmo, papai. Você não pode ficar com essa dor toda aí. Seu Floriano, só querendo, só vai lá no seu Modesto, vai chegar aquele agulhão, né? Enfia bem fundo na gengiva, sem ter aquela pastinha anestésica, porque é dentista de bairro, né? Não tem dinheiro pra comprar aquela pastinha. Depois vem com um buticão, ó. Já sabe que parece que deu uma melhorada. Então, assim, né, a gente tem... Pura realidade. Né? A gente tem muita coisa que acontece de, o dentista vai chegar, vai com aquela agulhona desse tamanho, assim, né? Não sei de onde você imagina uma agulha desse tamanho. Isso. Né? E muita gente fica com medo até de ir no dentista por causa da agulha, às vezes, muitas das vezes, nem precisa. Acho que 80% dos pacientes chegam já falando que tem medo. Sim, então tem muito disso, né, da gente ter que desprogramar o paciente, né, para receber anestesia, para aceitar o tratamento. E eu acho que esse vídeo mostra bem, né, o que a população pensa, assim. Exatamente, a pessoa já deixa pra ir só quando tá com dor, mesmo quando tá com dor ela tá com medo. Mas não, acho que vai passar. Não ir lá, já tá bom, já tá bom. Toma um remedinho e vai, né? Muito melhor do que levar uma dispensa, que é muito melhor do que levar uma anestesia. Por isso que a gente tem que melhorar isso, né? Tirar essa cultura do medo e da dor. Isso é extremamente importante. Mas, falando da carreira de vocês já se depararam com alguma pérola, assim, com alguma coisa absurda? Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Acho que as situações mais assim sempre envolvendo prótese. Tive paciente que tinha dente de ouro e aí tinha que fazer a exo desses dentes, né,
dos dentes laterais ali, mas ele queria fazer uma nova prótese mantendo o dente de ouro. Então, né, são coisas que ele falou, não, mas hoje não se usa mais. Não, mas eu quero manter meu dente de ouro. Ou seja, paciente que queria tirar todos os dentes para fazer uma prótese total, né, com uma dentadura. E daí, não, mas por que seus dentes estão bons? Ah, mas é que não me incomoda, eu sei que até o final da vida eu vou perder todos. Coisas assim, meio bizarras. Mas acho que isso foi o pior. E gente que pede dente de vampiro, né? Ah, dente Isso. Acontece. Acho que são os mais malucos, assim, que eu tive. Entendi. Essa questão de deixar dente de ouro, eu até entendo, né? Porque a pessoa, né, tem um sorriso valioso, Tem, né? um sorriso brilhante. Não, foi ruim. No crepúsculo, isso. No crepúsculo, Das séries. Mas tem histórias de plantão, do Cajuru, dentro do hospital, coisa assim, desse medo. Só vai quando está em último caso, assim. Eu lembro de um rapaz, que o próprio secretário ali do plantão, ele falou, acho que o rapaz está embriagado ali, está um cheiro muito forte. Já estava anestesiado, né? Isso, já tá anestesiado. Mas na verdade, a gente foi, e quando ele chegou, também estava um cheiro incrível, assim, um odor exalando, mas a gente perguntou, escuta, o senhor bebeu? Ele falou, olha, eu vou confessar, eu trabalho no posto de gasolina e eu tomei. Ô, louco! O que mais ele sabe fazer, meu? Ele tá bêbado pra fazer isso. Álcool lá também, álcool, gasolina, não. Mas ele estava assim, então, de dor que alguém falou, que tal diminuía. Então tem aqueles mitos, as lendas, o medo, é tudo um pouco misturado. Eu já vi isso, em vez de tomar o remédio, a vizinha foi para fazer um bochicho. Colocar um alho dentro do dente, mas você não tinha O cheiro deve ficar uma delícia. Então tem tudo isso, assim, que o medo é incrível. Então, às vezes tem a experiência anterior, o trauma, ouviu falar, ou alguém. Então, por isso que o manter demora mais, e normalmente é um pouco mais oneroso, mais caro, do que extrair, fazer a endodontia. Isso era arrancar o dente realmente. Né? E hoje a gente tenta reabilitar. Mas é tudo a importância do dentista, eu falo de conversar e dar as opções e juntos chegar no meio termo. Mas tem situações bizarras que às vezes assustam. A próxima pendurada, a famosa gambiarra ali, coisas que você olha como é que foi feito isso, né? Mas enfim. Se o cara chegar anestesiado, bebeu pouco. Bebeu álcool de posto. Você liga a lamparina ou a alta rotação e perigoso. E a experiência de vocês com um caso complicado, assim, um caso complexo, que vocês pegaram e falaram, meu Deus, esse é bucha. Nossa, isso é inúmeros. Qual foi? Você lembra do primeiro? Assim? O primeiro caso bucha foi logo que eu me formei. Fiz uma exodontia numa paciente, o dente fraturou, ficou só o ápice lá, e fez uma comunicação bucosinusal, tudo junto. E ela era usuária de drogas. Nossa, Isso, foi ótimo. Então infectou, teve que fazer outra abordagem cirúrgica, remover, fechar, rodar retalho para fechar a comunicação. Eu dependia dela usar os medicamentos. Foi assim, sei lá, um mês, uns 3 meses de formato, já foi. Esse foi um dos bem difíceis que eu tive, foi um dos primeiros. Uma das primeiras pacientes que eu tive depois de formada. Foi pra pensar em desistir? Já foi pra pensar em desistir, me formei, não, já nem quero mais. Já não quero. Mas aí depois vai aparecendo outras coisas. Paciente com limitação de abertura bucal para fazer cirurgia, também que é bem difícil. Que tem síndromes que realmente não tem colágeno, não tem tecido, então a pessoa não abre a boca. Então começa a rasgar a lente aqui, a comissura, bem movimentos mais difíceis, assim. Então esses eu também já... Só que agora eu já sei que vai ser um problema, uma bucha, né? Diferente do primeiro caso ali que eu não esperava, né? Não estava preparada para aquilo. Mas acontece, vai continuar acontecendo pro resto da vida. E o primeiro paciente complexo seu? Pois é, o primeiro assim, eleito, eu não lembro exatamente, mas vários de grande complexidade, às vezes auxiliando, não operando, mas eu lembro de tanto implantes quanto premolares. 2 casos curiosos que aconteceram, uma colega de turma, no centro cirúrgico da faculdade, e extraindo os premolares para ortodontia, onde ela, não foi complexo, foi tragicômico, mas de cair na boca do solo e o professor falar, não engula. Engole. E o que ela fez? Engoliu o primeiro. Deu o segundo, do outro lado,
mesma coisa, não engoliu os dois tremolados. É aquela psicologia reversa. Daí Aquela nesse engula. dia, exatamente, daí nesse dia eu lembro de uma comunicação com o sinusal onde o professor fez a sutura, eu nunca tinha visto, a gente fez de livro, de foto, mas na própria, no seio maxilar ali, parecia um papel vegetal, né, o soalho ali, tão grande, todo mundo falava, não tem como suturar, e eu vi ele suturando aquilo, eu achei incrível, assim, a habilidade. Então, mas teve muitos de fraturas, de traumas, de acidentes, assim, eu me lembro muita coisa, e daí já na radiologia, diagnosticando isso, descobrindo as fraturas, aonde, acompanhando esse pós-operatório, o transoperatório, né, com o bucomaxilo, eu achava legal esse casamento, essa interdisciplinaridade já, assim, mas da clínica mesmo, né, foi mais um trivial. Quem nunca, né, uma trepanação, né, expor a polpa ali, depois ou perfurou. Lembro de um caso de um professor quebrar a célula de uma alavanca, uma bandeirinha, numa extração. E onde ele falou, eu olhei assim, demonstrei, ele falou, terminou, irrigou e tal, a gente coletou, procuramos, ali nós chamamos, ele falou, faz uma periapical, né, e pode mandar o paciente embora, daí você revela o processo. Daí eu mandei, daí quando foi revelado, estava ali o triângulo metálico, assim. E na consulta seguinte, na semana seguinte, ela veio, como é que está, tudo bem? Ela falou tudo. Ela falou, só tinha um clicando, alguma coisa me incomodando aqui. Eu fui lá, ele já estava saindo, o corpo expelido ali, o corpo estranho, né? As venidas expelidas, eu peguei, quando eu dei revelar para o professor, e dei presente para ela. Aqui, então, casos curiosos, assim. Que aconteceram, e alguns mais graves, outros menos. Esses materiais caros a gente tem que devolver quando acha mesmo. Não tem jeito. Relíquias. Relíquias. Agora, é verdade que o primeiro paciente a gente nunca esquece? Pra mim é mentira, não? É mentira! Mito. É a idade também, o Alzheimer, várias pessoas ao mesmo tempo. Talvez os primeiros foram amigos, parentes, que a gente. Então foi aquilo de você experimentando também. Eu não lembro nem da faculdade nem depois. Tem alguns pacientes muito marcantes, mas assim, o primeiro não é. Eu lembro de alguns da faculdade também, os casos mais marcantes, assim, mas acho que foram amigos, parentes, conhecidos, famosos cobaias, entre aspas, né? Que foi isso. Agora, já entrando no nosso assunto, na questão, sobre anestesia e tal, na sua área, a gente tem muitos procedimentos mais evasivos, né, na área hospitalar. Trabalha muito com anestesia geral. Isso. Na verdade, assim, dentro do hospital a gente tem dois perfis de pacientes. Um que ele interna para fazer o procedimento no centro cirúrgico, então ele vai receber uma anestesia geral, com um anestesista, ele vai lá só para fazer isso. Faz o procedimento odontológico e depois tem alta geralmente no mesmo dia até. Né? Um procedimento eletivo, que a gente chama. E ele programou, foi lá só para fazer isso, geralmente são pessoas com muitas comorbidades ou paciente especial no sentido de que não é colaborativo, né? E o outro perfil de paciente é o paciente que ele já está internado no hospital. Então ele sofreu um acidente, ou ele teve um AVC, né? Ou está internado por qualquer outro motivo, ele já está lá no hospital e pode estar sedado, pode estar acordado e pode estar entubado também. Nessas duas situações ele pode receber uma anestesia local associada, né? Porque essa anestesia geral, ou mesmo o paciente que ele está na UTI, ele está sedado, ele pode estar com medicações analgésicas associadas, né? Uma sedação mais profunda, que ele não sente nada, ou não. Né? Pode estar um paciente que ele já está com uma consciência, ele está entubado, ele ainda não está no estado comatoso, né? Ele está consciente, então ele pode sentir dor. Então, independente dele estar ou não sob anestesia geral, a gente dá anestesia local. Faz técnicas anestésicas normais, como nós aprendemos aqui em aula, né? Então, técnicas infiltrativas, principalmente infiltrativas, porque a gente quer, às vezes, mais a hemostasia do que a anestesia por si só, né? Mas todos esses pacientes recebem uma anestesia local. Certo. E assim, quando você está trabalhando, você vê que tem mais tal técnica, usa mais, como a infiltrativa que você falou agora? Acaba usando mais a infiltrativa, acaba usando mais do que uma ptéria, por exemplo, que a gente vai anestesiar a mandíbula, né? Muitas vezes não precisa.
Então a gente acaba fazendo mais a técnica infiltrativa no hospital. Assim, para esses procedimentos odontológicos normais, a gente não está falando assim de grandes remoção de tumores, cistos ou de mortognática, por exemplo, né? Estou falando assim de procedimento odontológico normal, raspagem, uma exodontia, né? Então, técnica infiltrativa. É incrível como as técnicas, né, elas vão se complementando. Exatamente. Quando você vai, por exemplo, anestesiar alveolar inferior, você quer também uma região ali da mucosa vestibular, você vai anestesia bucal, né? A gente tem um complemento ali. É bonito até. É bonito a de gente ver. quando a gente entende. Contando esses dias do caso lá do hospital, a gente fez uma exodontia completa no paciente. Foram 24 dentes, né? Ele já tinha perdido alguns. E os dentes estavam assim, no chão já, praticamente, era só, né, assoprar. Só que por que você precisa anestesiar? Para suturar, né? Depois você pega, passa a agulha, passa tudo. Então ele nem sentiria dor para a exodontia, mas a gente tem que suturar depois o tecido, então tem que estar bem anestesiado. É tudo um complemento. É um complemento, uma cascata, né? Exatamente. E você já trabalhou com óxido nitroso? Trabalho no consultório, óxido nitroso, mas o óxido nitroso tem que ter uma indicação correta, né? Às vezes as pessoas acham que é legal, ver o pessoal rindo lá nos Estados Unidos se usa muito. Óxido nitroso? O que é isso? Isso é a anestesia. Ótimo. É ótimo, Por favor, doutor. A dor está piorando, por favor. Depressa, depressa. Uma cheiradinha nisso e você não vai sentir mais nada. Tá bem, tá bem, tá bem. Respire fundo, hein? Que tal, hein? Amor. Como está se sentindo, hein? Um pouco tonto. Qual é a graça? Eu não sei, nada. Então por que o senhor está rindo? Eu não sei por que você está rindo. Porque eu não consigo parar. Mas tem que ter uma indicação certa, o paciente tem que conseguir respirar bem pelo nariz e ser colaborativo. Então não pode ser uma pessoa muito agitada, porque ela tem que conseguir parar e inalar o gás. Se isso não acontecer, não vai ter efeito. Então tem as indicações corretas. E para o paciente, assim, voltar ao normal, quantos anos? Alguns minutos só. Alguns minutos. Eles ficam felizes, eles ficam dando risada. Mas eu vou lembrar que o óxido nitroso ele só faz o relaxamento do sistema nervoso central, a pessoa fica relaxada, perde a ansiedade, mas não anestesiada. Exatamente, então tem o complemento da anestesia local ali. Mas isso é muito legal, as pessoas ficam muito relaxadas. Para quem tem medo, o óxido nitroso é muito bom. Fica até meio alegria. Exatamente. Né? E o óxido nitroso ele pode ser associado, né, a outras técnicas? Não, né, técnicas anestésicas locais, né, medicamentos, outras coisas não, né, aí é bom não associar. Mas a anestesia local, normal, aí dependendo, né, depende do procedimento que vai fazer. O paciente quando usa o óxido nitroso, quando você administra, tem pacientes que não se aguentam ali mesmo? Tem, você fica lá assim, tô adorando. Tem muito disso, que dá risada. Mas a gente dá risada até com a anestesia local, vocês já repararam isso? Nunca viram? Paciente que fica assim, ai, mas eu tô muito adormecida. Mas com o óxido nitroso tem mais, porque é um relaxamento geral, né? Mas tem gente que acho que fica meio se sentindo vulnerável, então a pessoa fica meio assim, paralisada. Desconfiada da vida. Isso, meio paralisada. Mas geralmente ficam bem tranquilos, dando risada à toa, abrindo bem a boca. Isso é ótimo. É ótimo, ele tá dando risada. É ótimo. E a vida? É ótimo. E você, professor, já trabalhou com óxido nitroso? Então, em vários consultórios que eu trabalhei, os profissionais utilizavam, eu fazia essa ponta de relaxamento antes, paciente ansioso, ali com hipnose, né? Que sempre tinha alguma fobia, algum medo ou do dentista, ou do jaleco, da máscara, alguma experiência anterior, do hospitalar, com paciente especial, pediátrico. Então fazia para relaxar. Mas tive casos curiosos ali, trabalhando em conjunto com os profissionais do óxido nitroso, onde, com crianças pequenas, que, como a professora Catherine disse, não eram colaborativos, não respiravam pelo nariz,
Eu lembro de um paciente especial que ele era incrível ali, danado, porque a gente estava todo monitorado, oxímetro e tudo, e ele parava de respirar só para ver o aparelho apitar, né? Por causa do batimento, da pulsação, e quando o aparelho apitava, ele voltava a respirar. Então, de toda hora parava para ver se estava tudo bem, né? Mas tinha casos realmente eles não colaboravam. E casos também de pacientes convencionais, cara, não quero sentir nem a picadinha da agulha, ou coisa assim, né? Pacientes adultos já, de idade, que queriam, já tinham passado por essa experiência e gostaram, e também foi indicado. E já falando assim na sua área da hipnose, né, ela ainda pode ser mal interpretada pelo público, né, em geral, pelo povo, pela sociedade, e na maioria da população. A maioria da população não entende como é que funciona essa técnica. Como que a gente poderia achar uma forma para desmistificar essa técnica? Ótima pergunta, porque realmente assim, mudou, já tem melhorado bastante, né? Mas todo mundo pensa no alguém com turbante, com a pedrinha, que vai falar coisas que não quer, que não vai ter controle, né? E a gente explica que é totalmente diferente daquela hipnose de palco, constrangedora, né? Então, para deixar o paciente mais à vontade, mas que ele está no comando. É só sentir, por exemplo, a sensação anestésica, onde ele pode estar do mesmo jeito, consciente, falando com você de olho aberto, mas sentindo a sensação anestésica. Porque tem casos de pacientes com, por exemplo, choque anafilático, alergias, para não precisar de punção cirúrgica, uma anestesia geral, que a gente consegue fazer sem nenhuma anestesia infiltrativa, ou às vezes diminuindo a quantidade anestésica, em um terço ou pela metade, para poder fazer um procedimento ali invasivo. E você já presenciou casos em que a hipnose propiciou uma melhor anestesia, ou até a exclusão, entre aspas, da anestesia local? Muitas vezes. E só pegando o gancho da pergunta anterior que você falou, a primeira coisa que eu falo nas aulas com os alunos, quando a gente debate esse tema da hipnose, enfim, mesmo da acupuntura, são reconhecidos por todos os conselhos federais de saúde. Então, eu falo que vocês têm que saber que existe, que é possível, tem artigos científicos, então tem todo um embasamento. Não é, porque alguns falam, mas eu não acredito. Uma coisa é que não funcionou com você, né? Como a homeopatia, como tantas outras podem acontecer, né? Florais e tal, mas a gente sabe que tem a fundamentação científica como especialidade, ou como habilitação, como certificação do curso, né? Então, acontece muito. Então, você deixa o paciente mais tranquilo, na verdade, então ele fica mais relaxado, colaborativo, né? Porque, na verdade, é o que a gente quer. Tem pessoas que falam, não duvido você me privatizar, por exemplo. Eu também duvido, se você não quer, não faz contra a vontade, né? Tem que ter autorização. Exatamente, é o permitir-se ali, né? Então, pacientes que não aceitam, assim, de primeira opção anestesia, eles podem começar um tratamento com hipnose para deixar, assim, vamos dizer, permitir o tratamento com anestésico, para permitir que o profissional atue com a agulha, com o anestésico normal. A hipnose auxilia nesse processo de aceitação. Exatamente, desatar nós emocionais, que a gente fala, crenças limitantes, né? Eu lembro de pacientes aqui que nós atendemos, pacientes adultos, uma delas tomando uma visitação, quebrou a agulha lá, uma injeção, e ela tinha pavor, vinha com o pai acompanhando para poder fazer o tratamento, né? Outros tantos ali que a gente atendeu que era uma experiência negativa realmente em consultório, né? Onde doeu o procedimento. E então, a hipnose vem justamente como um relaxamento, exatamente como você falou, para o paciente ficar mais tranquilo, colaborativo, né? Alguns têm o transe mais leve, outros moderado, e outros têm um transe mais profundo. Nós gostamos do transe mais leve justamente para o paciente poder não obedecer, mas colaborar nos comandos, porque senão você precisa de um transe profundo alguém para segurar a cabeça do paciente, abridor de boca, passador de lábio, baixador de língua. E quando o paciente está consciente, você fala ali, um pouco mais, vai, até o outro. Está ali com você.
você só ter sentido a sensação anestésica, né? Então, bem tranquilo. Legal. Voltando para você, então, a nossa última pergunta é: as soluções anestésicas utilizadas atualmente são, né, várias, mas as principais, assim, que você vê que funcionam, que são melhores, são indicadas para quê? A campeão de uso é a lidocaína, né? Porque a gente tem um bom efeito anestésico e o custo é mais baixo, comparado, por exemplo, com a mepivacaína, com a articaína. Então ainda é a solução mais utilizada, mas é o que a gente sempre fala, o mais importante é a técnica, né? É acertar a técnica e usar um anestésico com vasoconstritor, né? Tirando raras exceções aí que não se usa, o mais importante é acertar a quantidade de anestésico, o local, né? O ponto anatômico correto. Mas de solução, assim, a articaína vem sendo agora mais implementada pela, né, a dissolução que ela tem nos tecidos, então às vezes com menos anestésico você tem um efeito muito bom, né? Ela tem uma boa penetração no osso, mas é um anestésico de um custo bem mais alto. Então tem que selecionar também o procedimento para usar, né? A gente tem que lembrar que temos que ter lucro. Sim. Tem todo um fator. Isso, um custo-benefício que tem que ser analisado. analisado. Custo-benefício, indicação, exato, procedimento, né? Condição sistêmica. Sim, a condição sistêmica é muito importante. Aliás, uma das referências que a gente tem na disciplina, né, é esse livro. Pai da anestesia local. Novamente. É bom. É bom. Indo para o final, então, só mais uma perguntinha que eu tinha esquecido, deixar para trás. Em resumo, a gente tem a classificação da American Society of Anesthesiologists International. Ela determinou critérios, né, que a odontologia segue para possibilitar ou impossibilitar o atendimento para os pacientes. E muitas pessoas têm dificuldade em identificar essa classificação. Como a gente poderia passar de uma forma resumida isso? É difícil, né? Resumidamente, porque a gente tem que analisar o contexto geral do paciente, né? Mas é a classificação ASA, que a gente chama, né? Então vai de 1 a 6. E né, quanto mais alto o número, mais comorbidades esse paciente tem. Então, quanto mais comorbidades, mais risco para anestesia, digamos assim, né? Tem que colocar menos anestésico, aplicar menos anestésico, ou estar num ambiente mais monitorizado, né? Mas, por exemplo, o paciente ASA 1 é um paciente totalmente rígido, saudável, que só tem limitação de acordo com o peso, por exemplo, né? Pelo tanto de anestesia, mas que está liberado para tomar muito anestésico aí para fazer o procedimento, né? Aí o ASA 2 ele já vai para um paciente que pode ter uma hipertensão, um diabetes controlado, né? O ASA 3 aí já é uma pessoa com talvez um diabetes descontrolado, já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Já tem que às vezes dar um pouco menos de anestésico. E aí vai indo, né? O ASA 4 já é um paciente que às vezes teve um AVC recente, que às vezes já é contraindicado mesmo o procedimento odontológico naquele momento, às vezes já tem que estar realmente num hospital, monitorizado, né? Pode muitas vezes fazer no consultório, mas assim, com muito cuidado, né? Com um profissional com muita experiência, né? Nesses casos. E aí o ASA 5 e 6 já é, né? Pacientes críticos, né? O 5 a gente diz que é o marimbondo, né? O moribundo. A gente fala marimbondo para conseguir lembrar da palavra, né? Mas assim, não tem como a gente falar assim, chega uma pessoa que a gente já classifica, né? Tem que analisar todo o histórico, né? Pra entender. Você tem cara de ter ASA 2. Tá no ASA 2, assim? Será? Né? Eu sou ASA 1, sou ASA 1. Anamnese, né? Tem que analisar todo o histórico, anamnese, se o paciente está falando a verdade. Isso é muito importante. Tá bebendo? Não, tá pouco. Né? Isso mesmo. Mas então agora, finalizando, a gente entra no nosso quadro de perguntas rápidas chamado Alta Rotação. Agora tem uma vinheta. Agora é o corte. Para gestantes, lido ou prilo? Lido. Hipnose ou óxido nitroso? Hipnose. Nitroso. Deu uma pensada porque o coleguinha tá do lado. Eu e ele tá aqui, cada um vai defender o seu. Com ou sem vaso? Com. Amida ou éster? Amiga? Pra ver se pega, entendeu? Sobrou anestésico. Lixo. Direto. Qual é o outro?
Não. Malamed Andrade. Malamed. Sempre. Sobre o óxido nitroso. Pra pegar uma brisa ou pra dar uma risadinha? Risadinha. Risadinha? Tomara. Dá uma lembrada. Dá uma lembrada. Com ou sem toque? Com. Boa. Corpinosa. Defende. É isso aí. E o nosso último quadro, então, cai na prova. Como anestesiar o alveolar inferior? Sim? Não? Se cai na prova. Você responde sim ou não? Sim. Não, né? Mesmo manual, Sim. classificação ASA, Sim. infraorbitário, Não. cálculo anestésico. Sim. Muito importante, viu? Traga um calculador. Eu deixo de usar a calculadora. É boazinha. Cândida. Estatina? Era pra pegar mesmo, pra ver se uma palavra cai, estômago, enfim. Valeu o tratamento. Valeu, ó. Eu presumo rápido. É, isso aí. Se eu fosse hein? Você tá perguntando do quê? A Cândida. Dona Cândida, isso. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada a você. Tá? Eu espero que tenham gostado aí do nosso primeiro programa. O intuito é informar, se divertir um pouquinho Com também, certeza. né? Sem os óxido nitroso, a gente A gente se diverte, a gente com o óxido nitroso só um eu upgrade. devia ter trazido para fazer uma Vamos lá no consultório, a gente faz um teste. Nossa senhora, eu sei, eu tenho riso frouxo, imagina com óxido nitroso. Não dá certo. Não vai dar certo. Muito obrigado, professor Cecília. Obrigado, professora. Obrigada. Então a gente encerra por hoje esse primeiro programa. E eu queria só deixar claro uma frase aqui para ninguém desistir no meio do caminho, que seria: nunca desista de um sonho. Se você não encontrar numa padaria, procura na próxima, tá? Pra mim deu. Tudo tem limite. Não, chega, palhaçada. Então esse foi o nosso primeiro programa, Anamnésia Show. E é isso aí. Até o próximo.